5 anos. Esse era o tempo exato que Larissa Ferreira Montenegro vivia sob o mesmo teto, com o homem que chamava de marido, sem que ele sequer a olhasse nos olhos. Na mansão silenciosa do Morumbi, cada corredor parecia ecoar o vazio de um amor que nunca começou. Para o mundo, ela era a esposa perfeita de um milionário admirado nos jornais, mas dentro de casa, era apenas mais uma peça da decoração, posicionada com cuidado para parecer feliz nas fotos da empresa. Leonardo Montenegro. O nome que impunha respeito nas reuniões, nos contratos e nas manchetes. O homem que transformava tudo o que tocava em lucro, mas que nunca aprendeu a lidar com o que não cabia em uma planilha. O amor. Ele acreditava, como o pai lhe ensinara desde a infância, que emoções eram fraquezas, e fraquezas custavam caro. Por isso, quando aceitou se casar com Larissa para salvar a empresa da falência, tratou o casamento como mais um investimento, uma transação fria e calculada. Larissa, no início, acreditou que poderia conquistá-lo com paciência, que talvez o tempo o fizesse enxergar o que ela sentia. Mas o tempo passou, e a solidão virou rotina. As manhãs eram marcadas por uma mesa farta e uma cadeira sempre vazia à frente. As noites por jantares silenciosos e o som distante do motor do carro dele, partindo antes mesmo que ela pudesse dizer boa noite. 5 anos. Nenhum toque, nenhum beijo, nenhum olhar que fosse realmente para ela. Larissa havia se transformado em uma sombra elegante, uma presença silenciosa numa vida de aparências. Mas naquela manhã, algo estava prestes a mudar. Leonardo entrou no salão de café vestindo um terno escuro, o celular colado ao ouvido, a expressão impassível de sempre. Ela mal ergueu os olhos, estava acostumada. Até que, de repente, ele desligou o telefone e, sem preâmbulos, soltou a frase que mudaria tudo. Você vai comigo ao gala da Fundação Montenegro. Larissa quase riu. Há anos ele não a convidava para nada, nem para um jantar em família. A última vez que tinham sido vistos juntos em público, os jornais ainda especulavam se o casamento deles era real. Agora, de repente, um convite? Não, uma ordem. Acha que faz diferença? Ela perguntou sem esconder o tom amargo. Depois de 5 anos, alguém vai realmente acreditar que somos um casal? Ele apenas a encarou firme. Pela primeira vez em muito tempo, havia algo diferente em seu olhar. Um desconforto, talvez. Um vestígio de algo que Larissa não soube nomear. Faz diferença para a empresa, respondeu ele antes de sair. E foi assim que tudo começou. Um simples convite, ou um comando, que abriria uma rachadura na armadura do homem mais frio que ela já conheceu. O que Larissa ainda não sabia era que aquela noite, que para ela parecia apenas mais uma formalidade social, seria o ponto de virada de toda a sua vida, porque lá, entre luzes de cristal e sorrisos ensaiados, ela conheceria Rafael Lima, um investidor charmoso, confiante e completamente diferente de Leonardo. Um homem que, com um simples olhar, faria Larissa lembrar que ainda era capaz de ser desejada, e seria esse olhar, vindo de um estranho, que acenderia algo inesperado dentro do próprio Leonardo. Um sentimento que ele nunca permitiu sentir: ciúme. O tipo de emoção que ele considerava perigosa, incontrolável, e que agora, ironicamente, o faria perceber o que estava prestes a perder. Mas até chegar lá, há muito mais por trás dessa história. Um casamento arranjado, que esconde segredos empresariais, um contrato com cláusulas que poderiam destruir uma vida e um amor que nasceu onde ninguém esperava, entre duas pessoas que se esqueceram de como se amar. E antes que você pense que já entendeu tudo, espere, porque o que começa como um simples acordo de negócios vai se transformar em algo muito maior, algo que nem Leonardo, com toda a sua frieza, poderia prever. Ele vai descobrir que não é possível negociar sentimentos, nem controlar o destino com planilhas e assinaturas. Então, se você acha que já viu todas as histórias sobre casamentos por interesse, prepare-se. O que vai acontecer com Larissa e Leonardo vai te fazer repensar tudo o que acredita sobre amor, orgulho e redenção. Fique até o final, porque cada minuto dessa história vale a pena. Vai ter lágrimas, vai ter redenção, vai ter reviravolta e, principalmente, vai ter aquele momento em que até o coração mais frio precisa se render. Agora, imagine, 5 anos sem tocar nela, vivendo uma mentira em nome dos negócios,
até que o milionário decide reconquistar a própria esposa. Você está pronto para descobrir o que acontece quando o amor, mesmo sufocado pelo tempo, decide lutar pela última chance? Aperte o play mental, respire fundo e venha comigo, porque a história de Larissa e Leonardo está apenas começando, e o que vem a seguir vai te prender até o último segundo. O sol nascia preguiçoso sobre o Morumbi, atravessando as cortinas translúcidas do quarto principal. Larissa acordou sozinha mais uma vez. O outro lado da cama permanecia intocado, frio como há 5 anos. O som distante do portão eletrônico denunciava que Leonardo já havia saído, provavelmente para o escritório. Nenhum bilhete, nenhum bom dia. Apenas o perfume discreto dele no ar, o único vestígio de que o marido realmente existia. Ela se levantou com a calma de quem aprendeu a não esperar nada. Vestiu o roupão de seda, caminhou até a enorme mesa do café e serviu-se de uma xícara de café preto. Pão, frutas, suco, tudo arrumado com perfeição pela equipe da casa. Mas nada disso tinha sabor. Larissa olhou o relógio, 7h30. O mesmo ritual de todos os dias. No celular, uma notificação da secretária digital piscava. Convite de Leonardo Montenegro. Gala da Fundação Montenegro. Amanhã, 20 horas. Ela franziu o senho. Aquilo só podia ser um engano. Há anos ele participava desses eventos sozinho, usando a ausência da esposa como mais uma forma de marcar distância. Larissa riu. Um riso verdadeiro que ela quase havia esquecido como soava. Talvez eu só tenha esquecido como se faz parte disso tudo. Ou talvez seja o contrário, respondeu Rafael. Talvez você só tenha lembrado que não precisa fingir. As palavras ficaram pairando entre eles, leves e provocantes. Rafael não sabia quem ela era, ou fingia não saber. De qualquer forma, tratava-a como uma mulher, não como a esposa do Montenegro. E aquilo foi o suficiente para despertar algo adormecido dentro dela. Do outro lado do salão, Leonardo observava. Com um copo de uísque firme na mão, ele tentava disfarçar o incômodo que subia como fogo pelo peito. Viu o modo como Rafael se inclinava para ouvir Larissa, como ela sorria de volta. Relaxada, viva. 5 anos e ele nunca a tinha visto assim. Um dos sócios se aproximou dele, mas Leonardo já não ouvia nada. O som das conversas e das risadas se misturava ao zumbido em sua cabeça. Até que, num impulso, ele atravessou o salão e interrompeu o diálogo. Larissa, posso falar com você um instante? A voz dele saiu mais áspera do que pretendia. Ela piscou, surpresa. Rafael se afastou com elegância. Claro, foi um prazer, senhora Montenegro, disse com um sorriso que fez Leonardo cerrar os punhos. Larissa virou-se para o marido, fria. Algum problema? Nenhum, respondeu ele rápido. Só achei que você estivesse desconfortável. Ela o encarou com um meio sorriso. Engraçado. Acho que nunca estive tão confortável em um evento seu. Leonardo ficou em silêncio. Pela primeira vez não tinha uma resposta. Naquela noite, o caminho de volta para casa foi silencioso, mas não vazio. Havia eletricidade no ar, o tipo de tensão que nasce entre duas pessoas que fingem não se importar, mas que mal conseguem respirar perto uma da outra. Quando chegaram à mansão, Larissa foi direto para o quarto. Leonardo ficou parado na sala, o paletó pendendo do ombro, o nó da gravata apertando o pescoço. Algo dentro dele o incomodava, uma mistura de raiva e medo. Medo de quê? De perder algo que nunca admitiu possuir. Na manhã seguinte, Larissa desceu para o café e encontrou algo inédito. Leonardo na cozinha. De aventão, tentando preparar café. Ela ficou parada na porta sem saber se ria ou se fugia. O homem que mal sabia onde ficavam as xícaras, agora estava lá, franzindo a testa enquanto lia o rótulo de um pacote de pó. O que está fazendo? Perguntou ela cruzando os braços. Café. Achei que você gostaria de tomar comigo. Depois de 5 anos, ela arqueou uma sobrancelha. O que mudou, Leonardo? Ele hesitou, o rosto mais humano do que ela lembrava. Talvez eu tenha percebido que não sei nada sobre você. Larissa se sentou, observando-o queimar a primeira fornada de torradas. A cena era tão improvável que ela não conseguiu conter o riso. Leonardo, constrangido, riu também. Pela primeira vez, o riso dele se encontrou no mesmo espaço. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a acontecer. Ele passou a tomar café com ela,
a perguntar sobre o dia dela, a aparecer sem aviso no escritório onde ela trabalhava em projetos da empresa. E cada gesto, por menor que fosse, deixava Larissa mais confusa. Certa noite, ela encontrou um buquê de flores do jardim em seu quarto. Nada extravagante, apenas flores simples, recém-colhidas. Um bilhete a acompanhava. Pensei que você gostaria. Larissa tocou as pétalas e sentiu o coração acelerar. Mas junto com a emoção, veio a dúvida. Por que agora? Naquele mesmo instante, o celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Jantar amanhã? Gostei da conversa daquela noite. Ela hesitou. O coração dividido entre a curiosidade pelo novo e a cautela pelo velho. No dia seguinte, antes que pudesse responder, Leonardo atendeu o telefone dela por engano. Quando ouviu a voz de Rafael, a calma se desfez. Aqui é o marido da Larissa, disse ele gelado. Ela não vai jantar com você. Larissa apareceu na sala a tempo de ouvir a frase. O que você pensa que está fazendo? Gritou. Protegendo o que é meu. Ela se aproximou, os olhos faiscando. E seu? Você me ignorou por 5 anos, Leonardo. E agora, de repente, se lembra que tem esposa? Ele respirou fundo, o controle escapando pelas bordas da voz. Eu não quero te perder. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa com a sinceridade, mas logo a raiva venceu. Com o teste nas mãos, Larissa olhou o reflexo no espelho. Não era mais a mulher frágil do início. Era a mãe agora, forte, decidida. Sem pensar muito, fez as malas e voltou para São Paulo. Ao chegar à mansão, encontrou Leonardo no jardim, de terno amarrotado, o olhar perdido. Quando ele a viu, os olhos se encheram de alívio e medo ao mesmo tempo. Larissa, você voltou. Ela respirou fundo, firme. Voltei porque preciso te dizer uma coisa. Ele deu um passo à frente, esperançoso. Qualquer coisa. Larissa o encarou com a serenidade de quem já sofreu o bastante. Eu estou grávida. O mundo pareceu parar. Leonardo ficou imóvel sem ar, os olhos marejando. Meu Deus! Parte Samurpiocisa, murmurou se aproximando. Eu não mereço essa chance, mas juro que vou fazer tudo diferente. E naquele instante, pela primeira vez, o Império Montenegro não significava nada. Só havia eles dois em meio à chuva fina, prestes a começar de novo, sem contratos, sem condições. Apenas com a verdade que, finalmente, não podia mais ser negada. O som da chuva havia ficado para trás, mas a tempestade dentro deles estava longe de se dissipar. Larissa e Leonardo passaram aquela noite em silêncio, sentados no sofá da sala, cercados por memórias e arrependimentos. Entre eles, um abismo de palavras não ditas, e um futuro inesperado crescendo dentro dela. Leonardo olhava para Larissa como se a visse pela primeira vez. Não era mais a mulher silenciosa e resignada de antes, e sim alguém que o enfrentava de igual para igual. E pela primeira vez, ele não queria vencê-la. Queria ser digno dela. Eu quero fazer tudo diferente, disse ele, rompendo o silêncio. Sem contrato, sem pressões, sem medo. Só eu e você. Larissa suspirou sem esconder o ceticismo. Leonardo, você não pode achar que um pedido de desculpas apaga 5 anos de indiferença. Eu sei que não apaga, respondeu, a voz trêmula. Mas eu preciso tentar. Pela primeira vez na vida, eu quero lutar por algo que não se compra. Ele se ajoelhou diante dela, as mãos firmes, o olhar sincero. Larissa Ferreira Montenegro, quer se casar comigo de verdade? Desta vez sem cláusulas, sem prazos, só com amor? Ela ficou imóvel, o coração em desordem. Parte dela queria dizer sim, outra ainda sangrava de desconfiança. Mas ao ver o olhar dele, nu, vulnerável, despido de orgulho, percebeu que o homem diante dela não era mais o mesmo. As lágrimas vieram antes das palavras. Eu quero acreditar, Leonardo. Quero mesmo. Ele sorriu e pela primeira vez em muito tempo ela sentiu esperança. Nos dias seguintes, a mansão ganhou vida. Leonardo cuidava dela com zelo quase exagerado. Montou um berço no quarto, acompanhou consultas, preparava refeições, ainda que queimasse metade delas. Júlia, a fiel assistente, ria ao vê-lo estudar livros de gravidez como se fossem manuais de fusão empresarial. Você está levando isso a sério demais, brincou ela. Estou tentando aprender a ser pai, respondeu ele, sem levantar os olhos do livro. E marido, pela primeira vez. Larissa observava tudo com uma mistura de ternura e cautela. Não queria se iludir, mas era impossível não se comover.
Aquele homem que antes fugia das emoções, agora tremia a cada ultrassom, a cada movimento do bebê. Quando o 7º mês chegou, a rotina mudou. Larissa, sempre ativa, insistia em trabalhar nos novos projetos da empresa que criaram juntos. A Ferreira em Montenegro, uma iniciativa mais humana, voltada a pequenas empresas. Leonardo ainda era controlador, mas agora o controle vinha de cuidado, não de dominação. Então veio o dia que mudaria tudo. Era a manhã de uma grande reunião com investidores estrangeiros. Leonardo estava no topo do prédio, apresentando o novo projeto. Larissa insistira em acompanhá-lo, mesmo com a médica recomendando repouso. Só vou sentar e observar, garantiu ela, com um sorriso, mas o destino tinha outros planos. Enquanto Leonardo falava, o projetor exibia gráficos e promessas. Tudo ia bem. Até que Larissa levou a mão ao ventre e o rosto empalideceu. Um som baixo escapou de seus lábios e o tempo pareceu parar. Leonardo! Canastilni sussurrou. A bolsa... Estourou, o silêncio se espalhou pela sala. Ele ficou paralisado por um segundo. Apenas um. Antes de se transformar em um turbilhão de pânico e ação. Chame um carro! Não, uma ambulância! Gritava completamente fora de si. Água, toalhas! Alguém ajuda! Os investidores, atônitos, olhavam enquanto o todo-poderoso Montenegro perdia completamente o controle. Júlia entrou correndo, tentando acalmar a situação, mas Leonardo já carregava Larissa nos braços, descendo os degraus como se o mundo estivesse desmoronando. Respira, amor, por favor, respira, repetia, enquanto ela apertava sua mão com força. No caminho para o hospital, o caos tomou conta. Ele tentava dar instruções ao motorista e, ao mesmo tempo, secar o suor da testa dela. Leonardo, calma, disse Larissa entre contrações. Se você desmaiar, vai me dar mais trabalho. Mesmo em meio à dor, ela ainda conseguia provocá-lo. Ele riu nervoso, as lágrimas misturadas ao riso. Eu juro que nunca mais te deixo sozinha. Horas depois, os corredores do hospital se encheram de vozes e passos apressados. Leonardo esperava do lado de fora da sala de parto, completamente transformado. As mãos tremiam, os olhos vermelhos, o coração disparado. Quando o som do choro do bebê ecoou pela ala, ele desabou. Minutos depois, a enfermeira apareceu com um pequeno embrulho nos braços. Leonardo levantou-se trêmulo, incapaz de conter as lágrimas. É um menino, disse ela sorrindo. Parabéns, papai. Ele o segurou como quem recebe o mundo inteiro. O pequeno Lucas Ferreira Montenegro, a prova viva de que o amor pode nascer mesmo entre os destroços. Quando entrou no quarto, Larissa o esperava pálida, exausta, mas com um sorriso suave. Ele é perfeito, sussurrou ela. Leonardo se sentou ao lado da cama, o bebê nos braços, e sussurrou com a voz embargada. Eu prometo que vou passar o resto da vida tentando ser o homem que vocês merecem. Larissa o olhou, as lágrimas correndo silenciosas. Então talvez finalmente sejamos uma família. E naquele instante, sem gala, sem contrato, sem fachada, o Império Montenegro ruiu para dar lugar a algo muito maior, o nascimento de um lar. 1 ano se passou desde aquela manhã caótica no hospital. O tempo, que antes era inimigo, tornou-se o aliado silencioso de uma nova vida. A mansão Montenegro, antes fria e silenciosa, agora ecoava risadas, choros de bebê e o som alegre de passos apressados. As paredes, que já foram símbolo de solidão, estavam cobertas por fotos. Larissa sorrindo com Lucas no colo, Leonardo dormindo com o filho sobre o peito, Júlia segurando uma mamadeira como se fosse um troféu. A transformação era nítida. Leonardo, o homem que um dia acreditou que emoção era fraqueza, agora acordava no meio da noite para verificar se o bebê estava respirando. Trocava fraldas com precisão de cirurgião e chorava escondido quando Lucas dizia papai pela primeira vez. Larissa o observava, emocionada. Havia algo de cômico e profundamente terno naquele homem que antes comandava reuniões milionárias e agora se desesperava com a temperatura do leite. Mas mais do que isso, havia ali um amor sincero. O tipo de amor que não se impõe, mas se constrói dia após dia. A nova empresa, Ferreira em Montenegro, florescia com a mesma intensidade. Não era mais um império de frieza corporativa, e sim um projeto baseado em valores humanos. Larissa, agora diretora executiva, liderava com empatia e firmeza.
Leonardo a acompanhava, mas sem dominar. Ele aprendeu a ouvir, a dividir, a confiar. Nas reuniões, os funcionários comentavam a mudança. O antigo chefe de gelo agora elogiava, sorria, até levava bolo para os aniversariantes. Júlia, sempre espirituosa, brincava. Eu nem sei se continuo trabalhando para o mesmo homem. Será que sequestraram o Montenegro original? Leonardo ria. Pode ser. Acho que o novo é um upgrade. Enquanto isso, Gustavo Montenegro, o patriarca, assistia de longe à transformação do filho. Anos de dureza o haviam afastado, mas ver Leonardo com o neto nos braços o fez compreender o que havia perdido ao viver uma vida pautada apenas por poder. Numa tarde ensolarada, ele apareceu de surpresa na empresa. Larissa o recebeu com elegância, mas também com cautela. O homem que um dia destruiu o afeto do próprio filho não merecia confiança cega. Ainda assim, o olhar dele estava diferente. Cansado, arrependido, humano. Eu vim conhecer meu neto, disse ele com a voz rouca. E se me permitir, pedir desculpas ao meu filho. O reencontro aconteceu na sala de vidro da empresa, onde tantas decisões frias já haviam sido tomadas. Leonardo entrou com Lucas no colo, hesitante. Por um instante, os dois homens apenas se encararam. Pai e filho, tão parecidos e ao mesmo tempo tão distantes. Eu te ensinei tudo errado, confessou Gustavo baixando os olhos. Fiz você acreditar que sentir era fraqueza, quando na verdade é o que nos torna fortes. Leonardo se aproximou lentamente. Eu levei tempo para entender isso, pai. Mas aprendi com quem mais sofreu, por causa do que o Senhor me ensinou. Os olhos do velho Montenegro se encheram de lágrimas. Ele estendeu a mão trêmula e tocou o rosto do neto. Então que ele aprenda o contrário, meu filho. Que o amor seja a herança que fica. A cena foi simples, mas poderosa. Era o ciclo se fechando e começando de novo de um jeito melhor. Alguns meses depois, Larissa e Leonardo decidiram renovar seus votos. Não na igreja suntuosa do primeiro casamento, e sim no jardim da mansão, agora repleto de flores e vida. Convidaram apenas os mais próximos, Júlia, alguns amigos da empresa, e o pequeno Lucas, que era o verdadeiro elo daquela história. Larissa usava um vestido leve, de renda branca, e Leonardo um terno claro, sem a gravata que tanto simbolizava o antigo controle. As luzes penduradas nas árvores refletiam o entardecer dourado. Quando ela caminhou até ele com o filho nos braços, o mundo pareceu parar. Promete não fugir quando as coisas ficarem difíceis? Perguntou ela sorrindo. Prometo, respondeu ele segurando as lágrimas. E prometo te amar até quando o tempo nos fizer esquecer de tudo, menos um do outro. Os convidados aplaudiram. Júlia chorava sem disfarçar. Gustavo discretamente enxugava os olhos. Depois da cerimônia, houve uma pequena recepção. Música suave, risadas, taças tilintando. Leonardo, como sempre, exagerou no cuidado. Corria atrás de Lucas com medo que o menino tropeçasse na grama, enquanto Larissa ria de longe. Deixa ele cair, amor, disse ela divertida. Faz parte aprender a levantar. Não comigo por perto, respondeu ele tentando alcançar o pequeno. Já basta o susto do parto. Ela balançou a cabeça rindo. Era assim agora. Leve, real, cheio de imperfeições deliciosas. Quando a noite caiu, Larissa se aproximou dele e o abraçou por trás. Você percebeu? Ah, sussurrou. Nossa casa tem som. Leonardo olhou ao redor. O jardim iluminado, o filho brincando, os amigos sorrindo. Entendeu. Finalmente é um lar. Os dois se beijaram sob as luzes, com Lucas rindo entre eles. O vento leve balançava as folhas, como se o mundo inteiro celebrasse a redenção de um amor que sobreviveu a tudo. E pela primeira vez, o Império Montenegro não era feito de concreto ou contratos. Era feito de risos, memórias e promessas, simples, humanas, eternas. O sol do fim de tarde pintava o jardim com tons dourados. Balões azuis e brancos flutuavam entre as árvores. Uma mesa coberta de doces ocupava o centro do gramado, e no topo de um bolo de 3 andares, o nome Lucas brilhava em letras douradas. Era o primeiro aniversário do pequeno herdeiro Montenegro e a celebração do recomeço de uma família. Larissa, de vestido leve e sorriso aberto, carregava o filho no colo enquanto recebia os convidados. Leonardo, desajeitado e elegante ao mesmo tempo, tentava equilibrar uma bandeja de copos e ainda fiscalizar a tenda de brinquedos.
Leonardo, relaxa, disse ela, rindo. É só uma festinha de 1 ano, não uma fusão de empresas. Uma fusão é mais fácil, respondeu ele, fingindo seriedade. Na fusão, ninguém engatinha em direção à piscina. Lucas, risonho, balbuciava palavras sem sentido, alheio ao pânico do pai. Júlia, a fiel assistente e agora madrinha, ria tanto que mal conseguia respirar. Sabe, chefe, nunca pensei que veria o dia em que o grande Leonardo Montenegro perderia uma discussão. Para um bebê de fralda. Ele tem os meus genes, retrucou Leonardo com um sorriso orgulhoso. Argumenta melhor do que muito investidor. A festa seguiu entre risos e músicas infantis. Gustavo, o avô, observava de longe, um olhar sereno que contrastava com o homem duro que fora. Ao lado dele, Larissa se aproximou e entregou um pedaço de bolo. Obrigado por ter vindo, disse ela sincera. Sei que não foi fácil para você. Foi mais fácil do que viver sem eles, respondeu ele, apontando para o filho e o neto. Acho que finalmente entendi o que é riqueza de verdade. Larissa sorriu emocionada. O tempo havia feito o que o orgulho nunca conseguiu: reconciliar corações. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, a música diminuiu e todos se reuniram no gramado. Leonardo ergueu um brinde improvisado, com o filho no colo e o olhar firme em Larissa. 1 ano atrás eu achava que sabia tudo sobre sucesso. Hoje percebo que só comecei a vencer quando aprendi a sentir. Fez uma pausa com a voz embargada. E se tem uma coisa que eu quero ensinar ao Lucas, é que o amor não é fraqueza. É o maior investimento que existe. Os aplausos se misturaram ao riso do menino. E, num impulso, Larissa estendeu a mão para o marido. Vamos dançar? Perguntou ela. Ele arqueou a sobrancelha, surpreso. Agora, no meio da festa infantil, justamente. O público é exigente, mas sincero. Leonardo riu e a puxou para perto. A música suave começou a tocar, e os dois dançaram sob o pôr do sol, cercados por amigos, risadas e o som do pequeno Lucas batendo palminhas. Júlia, com o celular na mão, filmava tudo. Isso vai direto para o canal da empresa, gritou. O milionário que trocou contratos por fraldas. Todos gargalharam. Larissa encostou a cabeça no ombro de Leonardo e sussurrou. Finalmente, somos o que deveríamos ter sido desde o início. Uma família. Ele apertou sua mão e completou. E é só o começo. A câmera se afastava lentamente, capturando o jardim iluminado, o riso do bebê e o casal girando entre luzes de festa e promessas de eternidade. E antes da tela escurecer, a voz suave da narração encerrava. 5 anos de silêncio, um amor redescoberto e um final que prova que até os corações mais frios podem aprender a amar. E se você ficou até aqui, conta pra gente nos comentários. Que nota você dá para essa história? Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para acompanhar as próximas histórias cheias de emoção, reviravolta e finais que aquecem o coração. A imagem final, Larissa, Leonardo e o pequeno Lucas brincando no gramado, com a legenda brilhando na tela, Ferreira em Montenegro, onde o amor virou legado.